Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Olá, meu nome é Ana Flávia, Ana Flávia Dantas. Eu venho aqui fazer um convite a você que está me assistindo aí, não sei, pela manhã, pela tarde, pela noite, mas venho fazer um convite para vir aqui com a gente, comigo, para aprender, para estudar, para se divertir um pouco no direito do trabalho. Então, assim, viemos hoje falar nesse bloco sobre direito do trabalho. Trazer para vocês algumas questões interessantíssimas de como a prova da OAB se organiza. Assim, bem, bora lá, o convite agora é nosso para que a gente descubra o bom e velho direito do trabalho. Eu já trouxe para vocês aqui na lousa uma organização das questões. Por exemplo, nós sempre vamos lembrar que a prova da OAB em série de direito do trabalho ela tem, em regra, de 5 a 6 questões. E existe também uma estrutura organizativa para você estudar essa prova, são questões longas, são questões de caso concreto, e onde a banca tem algumas preferências em série de matéria. Então, assim, ela ama remuneração, já tivemos praticamente umas 25 questões sobre isso. Ela gosta muito também de duração do contrato de trabalho, que foram 23 questões, estabilidade, né, garantia provisória no emprego, que foram 12, extinção do contrato de trabalho e alteração do contrato de trabalho. Não que as outras matérias de direito do trabalho não sejam importantes, mas essa gostaria que vocês dessem uma calma e uma analisada melhor. Já não lida, leia sobre a lei, pegue a lei e leia. A lei, porque essa lei é a nossa boa e velha CLT que vai nos ajudar para estudar para essa matéria tão encantadora. Tá bom? Bora comigo? Bora com a Ana Flávia? Então, assim, vem. Trouxe também já as questões referentes ao processo de trabalho, que, via de regra, são 5 questões. A banca costuma ter uma paixão por recursos, por espécie, execução, atos processuais, audiência trabalhista e procedimentos especiais. Então, assim, tanto comigo, vocês vão ver a parte de direito material, como também na próxima aula de sequência, nós vamos discutir um pouquinho de processo do trabalho. Dando aí ideia, né, dando sequência no nosso encontro, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a estrutura da CLT. Né? A Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, ela vai ter a seguinte organização. Ela vai do artigo 1º ao artigo 510, ela vai falar um pouco sobre direito individual. Então, a parte de direito individual a gente encontra aí. Do artigo 510A a 625 da CLT, nós temos a parte de direito coletivo. 625 a 922, a gente parte mais da parte de processo, mas pensa comigo, a CLT não é um código, a CLT é uma consolidação das leis trabalhistas. Então, eu peguei uma parte no que tange ao que já tinha antes da década de 40, depois peguei tudo e na década de 40 fiz mais alguma coisa, organizei, fora as mudanças, fora a reforma trabalhista, e hoje nós temos aí a nossa consolidação das leis do trabalho, que é um pouco dentro desse contexto, e eu gosto de organizar essa mente com vocês, porque não é um código, onde você vai colocar toda aquela partezinha organizada. É não, meu bem, uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, tudo junto e misturado, que faz parte das relações. Quando falamos da relação de emprego, sobretudo no âmbito do direito individual. Então, assim, vem, respira fundo, vamos juntos, vamos nos preparar, nos organizar para bombar nessa nossa prova da ordem. Então, assim, gente, organização, foco e vem. Eu fiz algumas escolhas para discutirmos o direito do trabalho que tem um raciocínio, que é aquela ideia, o que é que eu posso organizar com vocês para a gente ter uma boa revisão de direito material? Todo mundo já estudou, todo mundo teve aula na faculdade, todo mundo já tem uma boa base, mas aqui é revisão. E para revisar, o primeiro ponto é princípio da proteção. Gente, o princípio da proteção, olha aqui a América Rodrigues, olha que coisa mais lindinha,
que trouxe aqui para nós, ele vai visar exatamente esse princípio, ele vai trazer um mecanismo que vai tutelar esse direito mínimo, que é o que nós chamamos de patamar mínimo civilizatório. Então, assim, esse princípio da proteção faz exatamente isso, visar atenuar as desigualdades entre trabalhador e empregador. Sem dúvida, é de maior amplitude e importância do direito do trabalho. Consiste exatamente em conferir ao polo mais fraco, no caso do trabalhador, uma superioridade jurídica capaz de garantir exatamente essa tutela, esse patamar mínimo civilizatório. Então, dentro dele, nós vamos ter o indúbio pro operário, né? A dúvida pelo trabalhador, a aplicação da norma também mais favorável. Isso a gente consegue resolver muita questão na prova da ordem, exatamente nisso, nessa aplicação da norma mais favorável e também da condição mais benéfica. Então, assim, se eu preciso conhecer um princípio, se eu preciso revisar um princípio para a prova da OAB, que eu respondo muitas questões efetivamente tendo essa noção do princípio da proteção. O princípio da proteção é base para toda a estrutura do direito material. Confio. Organizando na cabeça de vocês, muitos dos que já foram os alunos, eles vão ter essa lembrança, né? Que nós sempre fazemos, que o direito em si ele é relacional. E se eu tenho direito relacional como um todo, é o direito do trabalho. Quando eu vou ter a figura do empregador e a figura dele, ele, o sujeito chamado que empregado. O que é que organiza essa relação? É uma relação estipulada pelo contrato de trabalho, onde o empregador se compromete a pagar salário, se compromete a organizar suas obrigações acessórias, e esse empregado se compromete a o quê? Trabalhar da melhor forma possível. Dentro desse contrato de trabalho, nós vamos ver que esse contrato de trabalho ele pode ser o quê? Expresso. Se expresso, ele pode ser inclusive verbal ou escrito. E esse contrato também, gente, ele poderá ser o quê? Tácito. Pensa comigo. Quem cala, o quê? Consente. Então, se o contrato ele vai ser expresso, se o contrato ele vai ser tácito, o que eu precisaria analisar são os requisitos da relação de emprego. A subordinação jurídica, a eventualidade ou não eventualidade, será exatamente o quê? A onerosidade, pessoalidade, e se este empregado ele é uma pessoa o quê? Física. Outra coisa também, nós vamos trabalhar por exclusão. Se eu tenho os requisitos, se eu tenho esse mnemônico maravilhoso que é o SHOP, eu tenho uma relação de emprego tutelada pela CLT. Se eu não tenho isso, eu vou pensar em, por exemplo, um trabalho voluntário. Eu vou pensar, por exemplo, em um trabalho como empregado doméstico, por exemplo, que a Lei Complementar 150, né, de 2015, eu posso pensar, inclusive, no empregado rural, mas se é seletista, eu tenho que ter os requisitos de relação de emprego, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, e esse trabalhador sempre será uma pessoa o quê? Física. Então, gente, volto a repetir, o direito do trabalho é um direito relacional, é uma relação de emprego. E eu estabeleço os critérios para saber que tipo de lei vai vigorar nesta relação a partir do momento dos requisitos de relação, né, que são esses. Estão esses requisitos no artigo 2º e no artigo 3º da CLT, que nós vamos ver, que volto a repetir. Gente, estudar para a prova do OAB é ler a letra da lei, é entender que o que será nos cobrado dentro das questões, que são questões, volto a repetir, longas, são questões de caso concreto, são questões que querem antever o seu raciocínio jurídico na hora da realização da prova. Então, a ideia aqui é a lógica. Eu vou analisar os requisitos da relação de emprego, eu vou visualizar para quem eu estou realizando esse trabalho, e aí eu vou poder aplicar ou não a CLT na parte do que tange a direito individual do trabalho e configurar aqui a relação de emprego, que é organizada um contrato de trabalho que pode ser o quê? Expresso, escrito ou verbal, ou então o quê? Tácito. Escrito ou verbal, ou até mesmo tácito, conta do princípio o quê? Da proteção. Porque eu vou entender que este empregado, ele é um hiposuficiente diante desta
desigualdade, onde eu não tenho os dois com o mesmo poder, não tenho os dois com o mesmo poder, eu vou dar uma proteção maior a quem? O trabalhador. Diante dessa proteção, eu vou entendê-lo como mínimo suficiente e diante disso, inclusive, um contrato tácito será tido como um contrato de trabalho. Inclusive, um contrato verbal será tido como um contrato de o quê? De trabalho. Tranquilo aqui? Então, vamos aqui, vamos apagar os nossos bonequinhos. Mas é interessante, sempre isso, seja para o processo de trabalho, eu não vou falar muito isso com vocês, mas seja um contrato de trabalho, mesmo no direito material, pense a ideia de organizar resumos e, sobretudo, linhas do tempo. Organize esse contrato de trabalho, iniciando esse desenvolvimento até chegar à extinção do contrato de trabalho, que hoje ainda iremos discutir sobre. Artigo 2º, artigo 3º da CLT, como eu disse a vocês, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalária e dirige, olha ele, poder empregatício, e dirige a prestação, olha a pessoalidade, a prestação pessoal de serviço. Artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sobre a dependência deste e mediante o que? Salário, os requisitos de relação de emprego, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e este empregado não é uma pessoa que é física. Uma coisa que é interessante também para a gente pensar aqui é a questão da pejotização. Cada vez mais acontecem algumas questões da própria ordem que contam uma história que o fulaninho foi contratado mediante PJ, foi naquele contrato de trabalho solicitado que ele abrisse um MEI, né? Mas aquele trabalhador, ele laborou com subordinação, existia habitualidade, ele tinha onerosidade, existia a pessoalidade e ele mesmo com MEI, ele é uma pessoa física. Diante de que, meus amores, não tenho dúvida. Lógico que analisando o caso concreto, coloque aí que existe sim uma relação de emprego titulado pelo quê? CLT. Então, pegando mais esse gancho, organizem na cabeça de vocês. Volto a repetir, façam essas observações, leiam com calma. Muitas das questões, elas cobram efetivamente a letra da lei. Outra coisa, respira bem fundo e vem aqui comigo. Questões interessantíssimas que podem aparecer. A exclusividade é requisito caracterizado da relação de emprego? Você dizer, não. O empregado pode ter mais de um contrato de trabalho? Pode não ter, gente, mais de um? Pode. Desde que tenha disponibilidade de horário. Mas pode ter mais de um? Pode. Pode ter mais de um? Pode. Pode ter ou não mais de um vínculo, gente? Aí você vai dizer? Pode. É válida a cláusula contratual que estipula a exclusividade? Sim. É sim. Agora, cuidado, a autonomia das partes, desde que não haja nenhum vício de o quê? Consentimento. E se tem exclusividade, tem que ter pagamento. Tem que estar dentro essa noção de que efetivamente está batendo uma contrapartida para este trabalhador, né? Porque vamos dizer, vamos. Esse trabalhador, ele é único o suficiente, por isso que a lei ela é protetiva, principalmente a parte material. Qual a natureza jurídica da relação de emprego? É um contrato de direito privado, porém, não pode ser enquadrado. Ele é específico, diferente de outros do que existentes. Existe uma discussão muito grande se é de direito público ou se é de direito privado. Contudo, todavia, entretanto, existem várias teorias. Mas é sempre interessantíssimo a gente entender o quê? O Estado, gente. O Estado intervém nessa relação. Que eu vou entender que o empregado é o ser mais fraco dentro dessa relação. Diante de que o intervencionismo do Estado visa a proteção do quê? Trabalhador. Diante de que o empregador, ao contratar este trabalhador, ele precisa cumprir o que nós vamos chamar do patamar mínimo civilizatório. Se tem algum artigo que eu já vou pedir assim, né? Para vocês darem uma lida com calma, é efetivamente o artigo 7º da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Então, dê uma lida ali, toda aquela parte.
ela vai trazer muita lógica naquilo que a gente está conversando. Então, assim, é o Estado intervindo, é o Estado dizendo assim, olha, trabalhar 8 horas diárias e 44 horas semanais, isso é um marco. Ter direito a pelo menos um salário mínimo, salvo negociação coletiva, né? Cuidado, aí volta a repetir, 8 horas diárias, 44 horas semanais, direito à hora extra, salvo hipóteses de banco de horas. Então, assim, a gente tem que deixar isso bem organizado na nossa cabeça. Lembrar, por mais que a gente fale apenas nessa aula do princípio da proteção, mas a gente sempre vai lembrar do artigo 9º, que está aqui nesse slide. O artigo 9º vai dizer que em caso de mascaração, ou seja, em caso de necessidade de bula da legislação trabalhista, a gente aplica o princípio da primazia da superforma, que vai dizer o quê? Tudo é nulo de pleno direito aquilo que visa mascarar aquela relação de trabalho. Então, assim, vem comigo, respira fundo e bora. Isto posto, né, isto organizado na nossa cabeça, eu preciso que vocês ainda sempre lembrem, tá? De respirar, importantíssimo. Calma, já deu tudo certo, agora respira e vem. Sempre que a gente está falando, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, distinguir essa relação de emprego, e aí veja, a distinção da relação de emprego, contrato de emprego, o empregado, essas figuras jurídicas, a gente tem a concretização dessa obrigação, né? Então, assim, o elemento fático jurídico da pessoa física e os outros pressupostos, né, dentro da ideia do modo operante, da prestação laborativa. Então, assim, eu preciso que esse universo comparativo de outras figuras próximas é semelhante de trabalhador. Ana falou muito, me deixou nervosa, não deixei não. O que a gente está falando aqui é o seguinte, leia com atenção as questões, porque eu vou conseguir entender o enquadramento legal a partir do momento de eu analisar quem está tomando o serviço. Por exemplo, Ana, quando eu vou aplicar a CLT? Quando eu vou aplicar a lei do trabalhador rural? Quando eu vou aplicar a lei do trabalhador doméstico? Em cima de para quem você trabalha. Vamos imaginar a figura de Dona Maria. Dona Maria, ela exerce uma atividade de cozinheira. Ela é uma cozinheira. Na nossa cabeça, muitas vezes, tanto quanto, como é que eu posso dizer, derivada de vários estereótipos, a gente sempre pensa que a cozinheira, a gente remonta à função de empregado doméstico, coisa que não necessariamente vai se enquadrar. Ela não é a atividade de Dona Maria, é para quem ela trabalha. Se Dona Maria trabalhar, por exemplo, em um restaurante, Dona Maria será o quê? Seletista. Se Dona Maria, por exemplo, trabalhar em uma casa de família, para uma família, eu vou pensar, tá, quantos dias Dona Maria trabalha nesta casa de família? Porque a depender da quantidade de dias, vocês sabem disso, a depender da quantidade de dias, ela vai trazer enquadrado como empregado doméstico, como empregado doméstico nessa família. Olha aí o ato nessa família, empregador doméstico. E Dona Maria, trabalhadora doméstica. Ou então trabalhadora eventual, que entraria a ideia da diarista, né? Depender da quantidade de dias que você trabalha. Só que se Dona Maria, por exemplo, trabalhasse cozinhando em um prédio rústico ou em uma fazenda, nós teríamos a figura do trabalhador que é rural. Então é importante a gente ter esse cuidado, essa organização. Se Dona Maria for uma cozinheira que esteja comercializando a sua atividade, fazendo doces, bolos e vendendo com o seu meio, Dona Maria se enquadrar como trabalhadora autônoma. Então, assim, é para quem você trabalha. É o que você faz? Não, para quem você trabalha. Então, assim, enquadramento legal. Para que ler juntos aqui. De um trabalhador não deve ser analisado pela atividade que exerce, e sim em função de para quem trabalha. Assim, se o empregado exerce a função de cozinheira, este fato por si só não enquadra em nenhuma das leis mencionadas, pois será necessário que se pesquise quem é seu empregador. Se o seu empregador for pessoa física, que não explora atividade lucrativa, atenderá a ideia do empregador doméstico. Se o seu empregador for um restaurante, um hotel, uma loja comercial, será um trabalhador urbano, empregador urbano, seletista. Se o empregador for rural, nós teremos um trabalhador rural. Com tudo aqui, é interessante a gente ter cuidado aqui.
Se no caso você trabalhar na casa do empregador rural, aí tem uma tendência muito grande de ser trabalhador que é doméstico, tá? Trabalhador, né, rural, trabalhando lá, fazendo a comida do pessoal da fazenda. Tranquilo aqui? Todo mundo bem? Todo mundo junto? Respira sem esquecer de respirar. Vamos junto aqui, bora aqui na fé. Isso posto, organizando quem é esse trabalhador. Lembrando ainda que aqui, via de regra, nós iremos sempre discutir a CLT, então aqui a relação de emprego seletista é o contrato de trabalho seletista. Nós estaremos aqui falando sobre subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, e esse empregado é uma pessoa o quê? Física. Nós vamos pensar, para quem esse trabalhador trabalha? Ele trabalha para o empregador que está lá no artigo 2º da CLT. Então, para o legislador seletista, ele organizou o empregador como uma empresa. Olha aqui, empregador, empresa. E a gente vai lembrar daquelas aulas que a gente teve de direito empresarial, que a empresa é a atividade econômica, o quê? Organizada. Empresário é aquele que exerce uma atividade econômica organizada para produção, circulação de bens ou de o quê? Serviços. Então, assim, empresa é atividade econômica organizada. E o empregador não quis dar como empregador, o legislador, na verdade, não quis dar como empregador o empresário, seja o empresário individual ou seja a sociedade empresária. Ele quis realmente para a empresa. E caso houvesse venda, caso houvesse 3 fases, né? Venda do estabelecimento, não haveria tanto impacto nos contratos de trabalho. Os contratos de trabalho, nós vamos relembrar que eles permanecem. Então, assim, vamos aqui. Considera-se empregador, veja a ideia do legislador. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva. Lembra que essa redação ela ainda é uma redação antiga, né? Nós tínhamos ainda o Código Comercial nessa época, lembrando que hoje essa parte de empresa ela está dentro do Código Civil de 2002, né? Mas na década de 40 ainda tínhamos o Código Comercial agora a parte dos atos de comércio e não a teoria da empresa. Mas vamos aqui. Que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assaltaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Aí vem o parágrafo 1º da CLT. Equiparam ser empregador os profissionais liberais, instituições de beneficência, as associações recreativas, outras instituições sem fins o quê? Lucrativos. Outras instituições sem fins o quê? Lucrativos. Faça um site. Aí, aproveitando aqui o ensejo, né? E vejam que nós fizemos alguns recortes. A nossa ideia aqui, volta aqui para mim, para a gente começar, para a gente não focar. Agora eu só foco. A nossa ideia aqui é que tenhamos uma conversa pegando vários marcos do direito material. Veja, o contrato ele se inicia e desenhe, gente, faça esses seus resumos os mais organizados possíveis dentro de um contexto de mapa mental, dentro de um contexto de linha de tempo, né? Por quê? Porque ajuda você a fixar as matérias, né? E ajuda você a ter uma rapidez maior na hora de fazer, vamos assim dizer, os seus resumos para fazer também aquela boa e velha olhada na véspera da prova, né? É você deixar o seu resumo para a gente sempre assim, a gente estuda, dá um período e depois a gente vai fazer o quê? As revisões. Lógico que a gente vai sempre lembrar, e é interessante a gente falar aqui um pouquinho, que é, você tem aquela matéria que você mais gosta. Gente, uma prova não mede conhecimento. Isso é fato, mas que é só saber se você tem uma boa estratégia de estudo. E é isso que a gente vem aqui dar uma mão. A gente sempre brinca, olha, na sala de aula a gente não vai propriamente organizar vocês para uma prova da OAB. Não vamos, a gente vai organizar vocês para um estudo jurídico por excelência, para além da prova da ordem. É para você que queira mais na frente adentrar no mundo maravilhoso da pesquisa jurídica e até mesmo da prática jurídica como um advogado, mas lembrando sempre que é muito mais do que a prova do papel. Mas nesse momento aqui no Gabarita, o bom é, vamos organizar o seu estudo para essa prova. Vamos dar aqui questões sobre a prova da OAB e como a prova da OAB tem o costume de cobrar determinadas matérias, que no nosso caso aqui
eu, Ana Flávia, às vezes eu estudei a parte do direito material. Então, assim, a parte do direito material é você entender a linha do tempo de uma relação jurídica. Você vai ter esse contrato de trabalho iniciado por pessoas. Empregado, que tem um contrato de trabalho, com uma figura chamada o quê? Empregador. Onde os dois terão o quê? E não sou eu falando tudo isso, jurando e estar junto que vocês estão vendo. Onde esse empregador, ele tem obrigação do empregado e onde esse empregado, deixa eu só organizar aqui, onde esse empregado também tem responsabilidade para com este que é o empregador. Gente, é ambos. É um contrato de trabalho. É um contrato. Ele é comutativo de trato sucessivo sinalagmático. Então, assim, são os dois. Esse contrato, ele se inicia a partir do quê? Um aceite, né? Estamos num contrato. E esse aceite, muitas vezes, não é só um contrato escrito. Tem um contrato escrito, então tem um contrato de trabalho. Não está bem. Pode ser um contrato também verbal. Pode ser um contrato o quê? Tácito. Iniciou esse contrato, nós vamos ter a linha do tempo do contrato de trabalho. Esse contrato, mais na frente, né, seja no estudar, que a gente vai se concentrar no contrato por prazo determinado, mas pode existir o contrato por prazo determinado, que a gente escuta também como contrato a termo, que tem o início e tem o fim, não é o melhor contrato. E, inclusive, é uma exceção, não é a regra. A regra é o contrato por prazo indeterminado, né? Que é aquela coisa, eu não sei o que eu preciso, eu sou um ser humano médio, eu preciso trabalhar porque todo mês as minhas contas chegam, se as minhas contas não chegam, eu tenho que trabalhar, se eu tenho que trabalhar, eu trabalho para pagar as minhas contas, mas eu sou um ser ontológico que usa o trabalho para ser, né? A ontologia do ser social através do seu trabalho. Mas volto a repetir, nós somos muito mais do que o trabalho, né? Sempre isso, sou muito mais do que apenas a profissão que eu exerço. Mas dentro desse contexto, o melhor é o prazo determinado, que você sempre precisa. E se você sempre precisa, esse contrato ele vai sempre se o quê? Renovando e se prolongando ao longo do tempo. Só que esse trabalho ele não vai se manter igual. Esse contrato, ele pode ser alterado. Olha aqui comigo. Esse contrato, a borrachinha aqui, ó, né? Veja, a borrachinha aqui não ajudou muito, porque eu não queria fazer isso, mas vamos assim, calma. Era o que eu queria, só essa partezinha aqui, mas pensa que a borrachinha agiu aqui. As pausas, que a gente vai falar do quê? Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Suspende e interrompe a pausa. Eu quero ver nessa pausa que eu não trabalho desta figura aqui chamada empregado. O empregador remunera? Não, paga não. Você vê assim, principalmente a partir dessa nossa aula. Depende. Se sim, suspensão, não, interrupção. Se remunera, é uma interrupção. Se não remunera, é uma suspensão do contrato de trabalho. Então, nós temos ainda garantia no emprego. Sim. Nós vamos pensar ainda sobre a jornada deste trabalhador, que essa jornada vai estar dentro da duração do contrato de trabalho. E, principalmente, uma das partes melhores, nós temos a figura da o quê? Da remuneração. Então, assim, esse contrato de trabalho ela vai ter essa estruturação, né? Início, né? Como se deu, como organizou. Eu vou ter as alterações, eu vou ter algumas pausas. Qual a duração desse contrato dentro de um contexto de hora de trabalho, dentro de um contexto de descanso também, né? Eu sou um ser humano, eu preciso também de o quê? De descanso. Então, nós temos os descansos, né? As pausas, e as pausas aqui não da falta, mas efetivamente aqui do descanso semanal remunerado, né? Das férias, que são também, e veja, as pausas são exemplos de interrupção do contrato de trabalho. O bom do direito do trabalho, gente, é que está tudo tão interligado, que muita gente sabe, porque já muita gente aqui já é o quê? Empregado. Já é o quê? Trabalhador. E se não for,
tem alguém em casa que seja a mãe, seja o pai, seja o tio, seja o avô, a avó, a madrinha, todo mundo no Brasil, em algum momento, foi ou ou será trabalhador. Então, para arrematar, nós temos também a extinção do contrato de trabalho. Então, eu tenho um início, um meio e o fim, que é onde a gente vai discutir também algumas questões relacionadas à extinção do contrato de trabalho. Bora lá? Vamos lá, a brincadeira tá boa. Vamos dar seguimento, mas organizem, gente, organizem o caderno de vocês, organizem essa parte de resumo, sobretudo de resumo. Resumo, ele é muito importante. Façam esses ciclos de estudo. Estude uma parte, resuma, dê um tempo, troque a matéria, depois vai lá e faz o quê? A revisão. E outra coisa também, como eu estava falando, tanto que eu falei, seja estratégico. Tem algumas questões, tenha alguns assuntos que você realmente tem uma certa paixão, você se organiza para estudá-los com maior rigor. Tá? Seja estratégico, lembre quantos assuntos vão cair na própria OAB. Dentro desses assuntos, quais são os que têm mais questões? A gente sempre vai lembrar de ética, né? Trabalho, né? Direito material 6, processo de trabalho, via de regra 5, 4. Outras questões também, civil, penal, enfim, você escolhe. Pensa que você não precisa ter 100% em tudo, você precisa de uma parte para você ser aprovado. Então, seja estratégico, não queira estudar de todo jeito, sem ter uma organização, sem ter uma ideia, sem ter mais ou menos um plano de voo. Tá lá? Tranquilo? Então, vem. Sucessão trabalhista. Então, assim, imagine que eu tenho isso, que é uma coisa assim bem antiga, mas só para vocês lembrarem, ou não, né? Ou procurarem aí as histórias da vida. Nós tínhamos o Banco Nacional. O Banco Nacional foi comprado pelo Unibanco, que depois foi comprado pelo quê? Banco Itaú. Cisão, fusão de empresas. Mas abafa o caso. Artigo 10 ou artigo 448 da CLT vai dizer: qualquer alteração na propriedade, veja, ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho respectivos, o que, gente? Empregados. Então, assim, mantém. Ana, mas no caso aí, vendeu. Os contratos vão junto ou não vão? Vão. Pensa comigo, gente, trabalhador de mobília. Quando a gente está lembrando de aula de direito empresarial e fazendo assim a junção das matérias, que é importante e também ajuda muitas vezes a gente raciocinar sobre isso, a gente vai dizer que são elementos de empresa: capital, insumos e tecnologia. Então, capital, já sabemos, trabalho, trabalhadores. Então, fazem parte ou não fazem? Fazem. Ana, qualquer alteração na propriedade ou na estrutura jurídica, os contratos de trabalho se alteram? Não. Afeta? Não. Ao vender, os contratos vão junto? Vão junto. Mas aí, Ana, eu quero saber, ver. Quando eu tenho, por exemplo, a reforma trabalhista, né, que é a lei 13.467 de 2017, ela alterou alguns artigos da CLT. Por exemplo, o artigo 448A. Caracterizada a sucessão empresarial de empregadores previstas no artigo 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são da responsabilidade do que, gente? Sucessor. Quem compra, compra tudo. Para de novo, quem compra, compra tudo. Contudo, Davi, entretanto, veja, a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada o que, gente? Bora, fraude. Se houver uma tentativa de fraude, se na verdade essa empresa vendeu para evitar ter, por exemplo, obrigações trabalhistas para com esses trabalhadores, então haverá uma responsabilidade que é solidária. Caso não, a empresa sucedida se responsabiliza. Então, a empresa sucedida, toda essa questão de direitos contraídos com a empresa sucedida são da responsabilidade de quem? O sucessor. Caso haja, veja, caso haja comprovação de fraude, a sucedida responderá de forma o quê? Solidária. Tranquilo? Ana, bora lá. Mas e a situação do sócio retirante? A gente tem o artigo 10 da CLT, também alterado pelo Ministério da Reforma Trabalhista.
O sócio retirante responde o quê? Subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que figurou como o quê? Sócio. Para a responsabilização do sócio, é necessário que a reclamação trabalhista seja ajuizada no período de 2 anos da averbação da modificação do contrato. Também acredito eu que sem muita discussão, contudo, todavia, entretanto, é interessantíssimo lembrar para vocês. A nossa prova é uma prova de leitura de redação do artigo. Não tem como você ir para essa prova sem dar uma lida com calma, organizada na nossa CLT. Bora lá voltar. Feito isso, sempre que a gente fala sobre relação de emprego, eu quero lembrar para vocês de um tópico importantíssimo, que é o poder empregatício. Você vai ter o poder do empregador, o poder empregatício. O famoso o quê? Ditivo. Poder de direção e poder o quê? Disciplinar. Gente, o empregador, ele assume os riscos do negócio. Olha de novo, respira fundo, vem com calma, vem sem medo, vamos embora, já deu tudo certo. O empregador assume, respira e vem, assume os riscos do negócio. Se ele assume os riscos do negócio, a responsabilidade é de quem, gente? Dele. Se a responsabilidade dele, ele vai dirigir ou não vai dirigir essa empresa? Deve. Ele vai disciplinar ou não vai disciplinar essa empresa, esses trabalhadores? Deve. Por isso que a gente diz que é tão importante, por exemplo, o regimento interno da empresa. Por isso que a gente fala que é tão importante o contrato de o quê? Trabalho, a estruturação, a organização, um código de ética. Tudo voltado exatamente para que as informações elas sejam públicas e acessíveis a todos os trabalhadores, porque evitam mais na frente algumas questões assim, de ordem, vamos assim dizer, jurídica, de ações o quê? Trabalhistas. E outra coisa, cuidado que esse poder ele não é absoluto. Cuidado. O empregador tem poder ou não tem? Tem. O meio empregador ele tem poder de mando ou não tem? Tem. Mas cuidado sempre com a coisa chamada uso de poder. Porque se houver abuso, nós teremos o ilícito. Se nós temos o ilícito, nós temos inclusive uma possibilidade que está lá no artigo 483 da CLT, que é a rescisão indireta deste contrato de trabalho, que é quando o empregado dá justa causa no que empregador. A gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho, que está no artigo 483 da CLT. Em hipótese também de assédio moral, que configura a rescisão indireta. É caso de assédio, muitas vezes, sexual. Configura o quê? Rescisão indireta. Tranquilo? Respira. E aí, a questão é exatamente esse abuso de poder. Então, se houve um abuso, a gente pode pensar em uma situação de o quê? Rescisão indireta do contrato de trabalho. Agora, lembra sempre, prova. Tá? Então, bem, quando a gente fala em poder empregatício, a gente vai pensar o que? Olha, como eu falei, esse empregador, ele deve, na verdade, ele tem o poder de regulamentar. O empregador tem o poder de estabelecer normas internas, unilaterais, porém, este regulamento não pode nunca contrariar o que? A lei. Lembrando do princípio da proteção, o princípio da proteção, vocês já sabem disso, ele inverte a pirâmide, aquela tão famosa pirâmide. Se o regulamento interno da empresa trouxer mais direitos melhores do que aqueles trazidos pela Constituição da República, o que é que vai valer para o direito? Regimento interno. Sim ou não? Sim. Mas o regulamento interno, o regimento interno nunca pode ser pior do que o que é. Isso, gente, não pode. Poder fiscalizador. O empregador tem poder de estabelecer controle de qualidade, produção, assiduidade, pontualidade? Pode. Na verdade, ele deve, é a obrigação dele, sim. Ele tem que fiscalizar, inclusive para evitar algumas situações de incongruência. Então, assim, brincadeirinhas fora do tom, sabe? Aquela coisa, aí foi brincadeira. Não foi uma brincadeira. Isso configura o que nós chamamos de microagressões no ambiente de trabalho, inclusive, decisão indireta. Inclusive, possibilidades mais na frente de indenização junto à esfera trabalhista. Então, assim, preciso fiscalizar. Outra coisa é o poder disciplinar. É o poder de aplicar o quê? Punição. Sobre punição, a gente sempre vai pensar assim,
que é que o empregador pode fazer? Ele pode advertir, ele pode suspender e ele pode demitir. Então, pelo poder empregatício, nós temos essa situação. Mais uma coisa, poder disciplinar é o poder de aplicação de punição ao empregado, já falamos, advertência, suspensão, demissão, direção. Poder de mudar as funções do empregado desde que não acarrete prejuízo, e os variando. E questão disciplinar é o poder de punir o empregado sempre por escrito. A ideia é, esse sempre, a gente tem cuidado, mas assim, aqui é mais como advogado do que propriamente para uma prova. Tá? Sempre por escrito, não é porque a advertência é uma construção jurisprudencial, sabe? Se eu posso mais, eu posso menos. Eu posso, pela lei, suspender. Contudo, essa suspensão não pode ser mais de 30 dias. Eu posso demitir, sem justa causa ou com justa causa. A advertência é aquela coisa, olha, se eu posso suspender, que é sem salário, sem contagem de tempo de serviço, sem depósito de FGTS, posso advertir, dizer assim, aí, não tá legal o que você fez, bora mudar, melhora. Então, assim, advirto. Essa advertência ela pode ser verbal ou ela pode ser o quê? Escrita. A ideia é que a prova, escrito. Prova, fala para provar, escrita. Mas se for verbal, pode ser. Tá? Então, cuidado com esse sempre aí. Mas a advertência, suspensão e o quê? Demissão. Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas? Vamos conversando. Dúvidas? Tudo calmo. Vocês estão lembrando de respirar? Vocês estão anotando tudo, vocês estão organizando o caderno, depois eu quero ver, viu? Quem for meu aluno, vamos lá, que depois vai dizer assim, não fala, olha aqui, como ficou legal meu caderno, né? E olha que eu escrevo muito, vocês já perceberam, né? O que é que funciona para você em termos de escrita? Eu sou aquele meus 12 anos, então assim, depois eu tenho caderno, fichário, canetas de várias cores, então assim, para mim funciona dessa forma. Eu sou aquela pessoa visual, eu preciso escrever para poder entender. Então, o que é que funciona para você? Deixei ainda o trabalhador temporário, né? Veja, cuidado que a gente tem aquela ideia do temporário. E a gente tem também a ideia do trabalhador que terceirizado. Trabalhador temporário, diferentemente, trouxe o temporário e eu trouxe também o terceirizado, que nisso é próximo. O que acontece? Tanto o terceirizado como o trabalhador temporário, ele vai sair daquela lógica bilateral. Empregado, olha, empregador. Empregado, contrato de trabalho, empregador. Já quando eu tenho trabalhador temporário, quem é o temporário? É aquela pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviço. Então, eu tenho uma pessoa física contratada por uma empresa de trabalho que temporário, que coloca à disposição de uma empresa tomadora de o quê, gente? Bora, serviço. Meu amor, aqui, meu bem, eu já tenho 3. Difere. Vê só, não é empregado e empregador. Aqui é temporário, que tem um contrato escrito com uma empresa de trabalho, que olha a empresa de trabalho temporário, que tem outro contrato. Lembra que essa empresa de trabalho temporário sempre será uma pessoa jurídica, que tem um contrato escrito com o motivo, né? Pela lei do trabalho temporário, eu tenho que ter os motivos da contratação e a remuneração deste trabalhador que é temporário. Então, por que ele foi contratado? Quanto ele vai ganhar? Então, assim, com a empresa, vê a situação. Uma empresa tem um contrato com outra empresa e o contrato com essa empresa é a contratação de um trabalhador que é temporário, por um lapso temporal, que é de 180 dias, podendo, né, ampliado para mais o quê? 90. Então, é interessante, perceba, não é bilateral mais nesse caso. Nesse caso, nós teremos o quê? Trilateral. Eu teria o trabalhador temporário, que tem um contrato com a empresa de trabalho temporário, que tem um contrato com outra empresa que vai tomar o quê? Esse serviço. Qual o serviço que ela vai? Um trabalhador, que vai laborar onde? Na empresa que está tomando o serviço. Agora mais. São 3 aqui. Também se exige a forma escrita, obrigatoriamente escrita, nunca verbal, para que o contrato entre trabalhador e a empresa de trabalho temporário, no qual devem constar os direitos conferidos aos trabalhadores, o quê? Temporários. O prazo, 180 dias consecutivos ou não, admitida uma prorrogação por mais o quê? 90 dias.
além do limite inicial de 180, desde que comprovada a manutenção das condições que ensejaram o quê? A contratação. Por que contratou? Manteve essa ideia? Posso ampliar por mais do que 90. A lei do trabalhador temporário é essa, 6019 de 1974, que falava antes apenas sobre trabalhador temporário, mas que houve alterações e hoje nós temos essa lei também sendo aplicada para trabalhador que é terceirizado. Leiam com calma, organizem o seu material, que olha, trabalhador temporário é um tema interessante, tá? E além do trabalhador temporário também ser um tema interessante, a gente tem também o terceirizado. O terceirizado também é um tema bem interessante, seja para a nossa prática, seja também, principalmente, a prova da OAB. Aí, temos aqui o trabalhador que é terceirizado. Trabalhador terceirizado, conceito, né? Estava no artigo 4º da Lei 60.1974, que antes era apenas para trabalhador temporário e hoje também é para o quê? Terceirizado. Aí vem, é a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, lembre da mudança, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço que possua capacidade econômica compatível com a sua o quê? Execução. Destaca-se do referido conceito o seguinte: ampla abrangência do Instituto, é lícita a terceirização de quaisquer atividades, inclusive a atividade principal da o quê? Da tomadora. Somente pessoa jurídica pode ser contratada mediante o quê? Terceirização. O que significa que a contratada não pode ser pessoa física nem empresário o quê? Individual. Tranquilo. A empresa prestadora de serviço deve ter capacidade econômica compatível com a execução do quê? Contrato. Evitar o quê, gente? Fraude. Então, olha só. Antes o que nós tínhamos era a súmula, apenas a súmula 331 do TST. Hoje em dia, o que é que nós temos? Nós temos a lei, que trouxe para dentro da lei do trabalhador temporário também o trabalhador o quê? Terceirizado. E o que é interessante a gente analisar é exatamente isso aqui, ó. Como nós temos essa relação trilateral. Trabalhador terceirizado, que é contratado, isso pela CLT, tá? Lembra sempre disso, trabalhador terceirizado é CLTista. Só que ele é empregado da empresa prestadora do serviço, que tem um contrato civil, regido pelo Código Civil, como tomador do serviço. Mas próximo do trabalhador temporário, na verdade, ele trabalha para quem? Tomador do serviço. Certo, senhoras e senhores? Então, assim, lembrando que a gente vai fazer uma boa e velha o quê? Revisão. Bora lá. Contrato de trabalho. Eu trouxe alguns tópicos interessantes para a gente ver. Contrato de trabalho a gente tem lá no artigo 442 da CLT. Contrato individual do trabalho é um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. O conceito doutrinário, que foi do Coutinho, eu trouxe de Coutinho, é um acordo de vontade tácito expresso pelo qual uma pessoa física, né, empregada, coloca seus serviços à disposição de uma pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado, né, empregador, sendo tais serviços o quê, gente? Bora, pessoais, não eventuais, onerosos e o quê? Subordinados. Olha que massa. O nosso contrato, como nós já falamos, ele pode ser o quê? Expresso ou o quê? Tácito. Contrato individual do trabalho é um acordo tácito, expresso, correspondente à relação de emprego. Bora mais, 443. O contrato individual do trabalho poderá, tácito, expresso, verbal ou por escrito, por prazo determinado, né? Contrato determinado, contrato a termo, termo inicial, termo final, né? Prazo máximo de 2 anos. Eu vou lembrar do contrato de experiência que pode ter, inclusive, um contrato por prazo indeterminado, de até 90 dias. Ou indeterminado, ou a novidade também da reforma trabalhista, para a prestação de trabalho que é intermitente. E eu vou falar um pouquinho sobre o intermitente, que é interessante. O intermitente, ele ficou aqui, artigo 443, né, para a prestação de trabalho intermitente. Parágrafo 3º. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua. Lembra disso, não é contínua. Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e inatividade,
Lembra que isso vai de encontro total, né? Com a lógica do contrato de trabalho nosso, que a gente está à disposição. Por exemplo, se eu vou trabalhar e não tem trabalho, não tem serviço, mas eu estou lá, estou à disposição. Só que o contrato intermitente que é essa lógica, porque não é contínuo e eu só recebo se eu estiver trabalhando. Então, assim, eu posso fazer um contrato de dia, olha, só preciso de você tal dia. Ah, mas os outros não preciso, só preciso desse. E esse será contratado. E esse eu vou remunerar. Então, intermitente, né? Não é contínuo, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e inatividade, determinadas em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado, do empregador, exceto, Ana, quem é que não pode ser contratado de forma nenhuma com um contrato de trabalho intermitente? O regido pela lei própria, chamado que é aeronauta. Vale lembrar sempre disso. A única pessoa que não pode ser contratada como trabalhador intermitente é o quê? Aeronauta. Bora mais. Artigo 452-A da CLT. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora. Isso é pau, né? O valor da hora de trabalho. Gente do céu, eu estou aqui pensando em quanto vai ganhar. Vê que situação? O valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos, olha só, gente, amo isso, prazo de antecedência de 3 dias corridos. 3 dias corridos de antecedência. É interessante a gente anotar essas coisas. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder o chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. Aceita a oferta, recusa ou aceitei. Para comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará a outra parte no prazo de 30 dias de multa de o quê, gente? Multa de 50% da remuneração, que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Isso aqui é meio complicado, mas assim, né? Lembrem disso. É complicado porque, assim, gente, não cabe multa. Processo, assim, no direito do trabalho. Não cabe. Salvo atleta de futebol profissional aí, na lei Pelé, a gente tem essa hipótese, os demais não tem. Mas aí colocar essa multa, tiraram e manteve. Então, assim, é uma coisa complicada. Agora, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratados. Mas, enfim, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Fora remuneração, férias proporcionais com acréscimo no texto constitucional, 13º salário proporcional, repouso não remunerado e os devidos adicionais legais, se for o caso. Respira. Bora lá. Tranquilo, até aqui tá todo mundo bem. Ninguém me abandonou, né? Tá todo mundo aqui. Então vem, que nós vamos falar um pouco sobre a alteração do contrato de trabalho. A alteração do contrato de trabalho, ela fica lá no artigo 4008 da CLT. Aquela lógica. Se eu fui contratada, vai valer para mim as regras da contratação. Até por conta deste princípio, que é o princípio da inalterabilidade contratual, que é flexível. Bora ler o artigo? É o 468. A gente vai ter, é muito próximo. Os princípios que falam, na verdade, os princípios, ó, os artigos que falam sobre a alteração do contrato de trabalho é o 468, 469 e 470. São pequenos, são assim, lindos. A questão é muito mais assim, as possibilidades que nós temos, sabe? Aí aqui a gente está só fazendo uma revisão. Mas a gente tem muita coisa interessante para a gente cobrar. E é muito cobrada essa parte de alteração contratual. 468. Respira e vem. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Gente, risca isso. Mútuo
consentimento e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao quê? Empregado. Então são dois. Mútuo consentimento e desde que não haja o quê? Prejuízo. Prejuízo o quê? Direto ou indireto para o trabalhador. Sob pena de nulidade da cláusula infringente desta o quê? Garantia. Sob pena de ser considerada aquela alteração o quê? Porque causou o quê? Prejuízo. Olha que prejuízo é esse, meu amor? Prejuízo financeiro, meu bem. Direto, redução de salário. Indireto, eu trabalho por peça, reduziu a peça. Se reduziu as peças, automaticamente reduz o quê? Salário. Então, não pode ter prejuízo no salário do trabalhador. Não pode. Seja direto, seja indireto. Tem que ter um mútuo o quê? Consentimento. Parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta, olha essa palavra, reverta, ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Aqui, eu quero que você pense assim, reverter é diferente de rebaixar. Reverter. Eu contratei este trabalhador como, vou colocar aqui para baixo, eu contratei ele como caixa. Gente, todo trabalho tem a sua dignidade, tá bom? Mas o que eu estou falando é, esse caixa recebe valor. E eu tenho também aquela pessoa que é o supervisor dos caixas. E é uma função, muitas vezes, de confiança, que inclusive ganha o quê? Um adicional. Então ele era caixa, mas um cara era tão massa, trabalhava tão bem, ele era tão assim, sabe, aquele ser humano que já pega as coisas no ar, resolve, é ele, eu tenho confiança, promovi. Foi promovido. Promovi ele para quê? Para supervisor dos caixas. Só que de repente, não mais que de repente, a confiança acabou. Eu posso revertê-lo ao caixa anteriormente ocupado? Pela lei, sim. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função do quê? De confiança. Aqui, ó, borrachinha. E eu quero falar para vocês a outra. Qual é a outra? Rebaixar. Imagina que eu tenho um trabalhador que ele foi contratado como supervisor de caixa. Já contrataram ele para supervisor. Mas aí eu vi que o cara não era aquilo, sabe? Eu tinha outra pessoa melhor, inclusive com mais confiança, mais enrolado, que consegue resolver melhor as coisas. E aí eu faço, cara, mas ele também é um bom trabalhador, não quero perder. Mas ele, como supervisor, não cabe não. Ele cabe como caixa. E, meu bem, neste caso, ele já foi contratado como supervisor de caixa. Nesse caso, não seria reversão. Nesse caso, seria o que, gente? Bora? Rebaixamento. Rebaixamento é totalmente o quê? Proibido. Rebaixar, nunca. Reverter, talvez. Talvez assim, pela lei pode. Com prova você pode falar que sim. Pode. Ou toda entretanto, na prática, eu acho complicado. Mas assim, reverter, sim. Dá mais momento, mas sim, pode ou não pode? Pode. Pode ou não pode? Claro. Para aqui comigo? Pode ou não pode? Pode. Reverter? Reverte. Pode ou não pode? Pode. Rebaixar? Nunca. Reverter. Eu fui contratada como caixa, cheguei a supervisor. Só que estava como supervisor, viu que eu melhorava como caixa. Pode reverter ou não pode? Pode. Mas no outro caso é rebaixar. Qual é o caso de rebaixar? Ele já foi contratado como supervisor de caixa. Mas ele como supervisor não deu, mas como trabalhador deu. Então, neste caso aqui, ele rebaixa a caixa? Nunca. Senhoras e senhores, bora lá? Voltando para a nossa lousa. Nós temos o parágrafo 2º, né? A alteração de que trata o parágrafo 1º, reverter o cargo anteriormente ocupado, com ou sem justo motivo, ou seja, você tem dado justo motivo, não, foi simplesmente uma ideia minha, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento de gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo do exercício da respectiva o quê? Função. Gente, anota esse parágrafo, lê isso com calma. O cara trabalhou como supervisor de caixa, reverteu a função anteriormente ocupada. Perdeu o adicional?
Sim. Por quê? Enquanto o parágrafo segundo, a alteração do contrato para cumprir esse artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva, ok, gente? Bora. Função. Tranquilo, meu povo? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vem aqui comigo, respira. Respira e vem. Artigo 469 da CLT, praticamente esse meu mantra. Respira e vem. 469 da CLT. Ao empregador, e aí a gente vai falar sobre transferência. Transferência é bem interessante, porque assim, a alteração do contrato pode se dar pelos sujeitos, pode se dar pelo objeto, que é complicado, né? Falar de alteração do objeto do contrato de trabalho do sujeito, sim. Mas eu posso falar também sobre o local. Se houve uma mudança, uma alteração no local do trabalho, a gente vai ter a ideia até que ponto é uma transferência e até que ponto é uma remoção. Isso é interessante vocês anotarem. Transferência. Sempre que a gente tem uma transferência, a gente vai pensar se essa transferência ela é o quê? Provisória ou se é uma transferência o quê? Definitiva. Agora, de novo, se é uma transferência o quê? Provisória ou definitiva. Transferência provisória ou definitiva. Mas quando tem essa transferência, para que essa transferência exista, tem que haver uma mudança de domicílio. Veja o artigo 469 da CLT. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente mudança de seu domicílio. Se não houve mudança de domicílio, não há que se falar em transferência. Se você foi transferido, mas volta, é uma transferência o quê? Provisória. Inclusive, você tem direito ao adicional de transferência, que será um patamar nunca inferior a 25%. Adicional de 25%. Este é o adicional de transferência. Enquanto você permanecer com a transferência provisória, você recebe um adicional de 25%. Ana, e se não houve mudança de domicílio? Se não houve mudança de domicílio, nós teremos uma remoção. Ana, me dá uma ajuda aí. Gente, imagina que você trabalhava em um bairro. Só que aí a empresa mudou para outro bairro. Houve uma transferência? Veja, houve uma mudança no local do trabalho. Mas a transferência, para que exista, eu tenho que precisar mudar o meu domicílio. Eu não precisei. Só vou agora ter um caminho maior, uma rota maior, ou inclusive uma rota menor, né, de trabalho. Mas não é uma transferência, é uma remoção. Eu saí daquele lugar, mas agora vou ter que andar um pouco mais, ou eu vou andar um pouco menos, dirigir um pouco mais, dirigir um pouco menos. Remoção. Transferência, que é quando eu, Ana Flávia, para continuar trabalhando, precisarei mudar o meu domicílio. É eu estar aqui de forma provisória, eu estar numa cidade como, por exemplo, Recife, e de repente precisar trabalhar de forma provisória em João Pessoa. Mas eu volto. Se eu volto, transferência, que é provisória. Mas, Ana, não dá para ir voltar de João Pessoa. Não, bebê, fica complicado. Vai por mim. Então, bora para um canto mais longe. Eu estou em Recife, mas de repente precisei, né, trabalhar em São Paulo. Diante de quê? Houve uma necessidade de mudança de domicílio. Se é provisória, transferência, que é provisória. Tem uma regra geral que é vedada a transferência unilateral. A gente, para acontecer isso aqui, a gente vai precisar ter uma anuência do trabalhador. É importantíssimo isso. Mas a gente tem uma súmula, né? É em remoção e alocação, aquilo que o empregado é transferido por ato material do empregador para local mais distante de sua residência tem direito à suplementação salarial correspondente a um acréscimo de despesa de transporte. Então, assim, não confunda transferência com remoção. Remoção ou realocação, tá? Mas aqui, pegando o gancho, que é realmente o que a gente tinha, e aí essa súmula é interessante, essa súmula 29, que fala aquilo que a gente tinha comentado, a diferença entre transferência e remoção, e aí vê, se eu vou trabalhar num local mais distante, eu tenho direito ao aumento no vale de transporte. Tranquilo? Mas olha o que eu quero aqui. Necessidade de serviço. Vê o parágrafo 3º da CLT no que tange ao artigo 469. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa do resultado do contrato,
não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado recebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. Veja bem, enquanto durar essa situação. Veja, todo trabalhador, inclusive o gerente, tem direito ao adicional. Tem ou não tem, gente? Tem. Ana, e quando nós temos, por exemplo, um trabalhador que vai de forma definitiva? Se você é trabalhador de forma definitiva, você vai pensar no artigo 470. Que também o artigo 470 é um artigo, assim, finíssimo, sabe? Pequeno, que vai dizer só assim: caso haja uma transferência definitiva, esse trabalhador, essa trabalhadora tem direito à ajuda de custo. E essa ajuda de custo terá natureza o quê? Indenizatória. Você só recebe o valor para você se transferir. E ela é definitiva porque você vai e você o quê? Fica. Transferência definitiva. Tranquilo até aqui, gente? Tudo calmo, tudo bem, respira, deu tudo certo, né? Até aqui nos ajudou o senhor. Então, assim, nós temos transferência provisória, transferência definitiva. Transferência definitiva, você vai e o quê? Fica. Tem um direito a alguma coisa para falar? Ajuda de custo. Ah, mas o provisório, eu vou e volto. Eu vou, mas aí quando eu estiver lá, naqueles dias eu receberei o adicional de transferência. Quanto? Até 25%. Mínimo 25%. Máximo a Deus pertence. Tranquilo? Todo mundo bem? Bora lá. Vamos lembrando aqui que a gente está fazendo uma boa e velha revisão. Sobre as pausas no contrato de trabalho, nós temos uma suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Gente, nós temos suspensão e interrupção do contrato de trabalho. O que é suspensão? Suspensão é quando eu estou, meu contrato, por algum motivo, eu, trabalhador, lembra que o direito do trabalho é um direito relacional. Eu, empregada, não estou podendo trabalhar. Se eu não estou trabalhando, eu estou em pausa. Mas se eu estou em pausa, não estou indo trabalhar, a minha pergunta fica: e meu empregador, paga ou não paga? Aí você vai dizer assim: depende do caso. Existem situações que são várias, inclusive pode ser uma falta que não foi justificada. Se é uma falta que não foi justificada, é uma suspensão. E suspensão é sem salário, tá? E sem remuneração, tá? Sem salário. Tá? Salário igual a remuneração é igual jeito, mas assim, sem salário, sem contagem de tempo de serviço e sem depósito do FGTS. Então, é suspensão. Sem salário, sem contagem do tempo de serviço e sem depósito do fundo de garantia do tempo de serviço. Nós temos também a lógica da interrupção do contrato de trabalho. A interrupção é sempre bacana você dar uma lida no artigo que fala de interrupção. Que basicamente todas as hipóteses de interrupção, casamento, morte de dependente, que esteja na sua carteira de trabalho como dependente, situação de realização de exame, né, de vestibular, situação relacionada à doação de sangue, situação relacionada à licença paternidade. Então, assim, são causas de interrupção do contrato de trabalho. Então, todos lá estão muito no artigo. Mas a interrupção sem trabalho, mas inclui salário, inclui contagem de tempo de serviço e inclui também FGTS. Então, assim, é bonitinho, sabe? Você organizar os mnemônicos, porque é assim: suspensão sem pagamento de salário, sem contagem de tempo de serviço e sem depósito do fundo de garantia por tempo de serviço. Já quando eu tenho a interrupção, você vai dizer assim: inclui pagamento de salário, né? Inclui contagem de tempo de serviço, inclui depósito do fundo de garantia por tempo, né? Tempo de serviço. E é interessante que quando a gente pensa assim, duas coisas. Faz restrição exclusiva na suspensão, sem depósito de FGTS. Se eu estou falando de acidentado do trabalho, se eu estou falando daquele rapazinho, né, que está lá cumprindo o serviço militar obrigatório, a gente vai lembrar que para eles, continua sendo depositado o quê? Serviço. Então, assim, é uma exceção ao quê?
é uma exceção à regra, não o quê? Da suspensão. Tranquilo aqui, gente? Todo mundo bem? Bora lá, já deu tudo certo. Respira. Respira e vem, meu amor, que já deu certo. Aqui é Direito do Trabalho. É um convite a você se interessar mais pela matéria. Uma matéria assim tão divertida, tão trabalheira, né? Mas que extremamente interessante. Nós temos a extinção do contrato de trabalho. Aí respira, a gente pegou para o início, o contrato de trabalho, a relação relacional, até chegar na extinção do contrato de trabalho. Quando a gente fala da extinção do contrato de trabalho, a gente vai lembrar sempre que é algo atípico. Gente, o fim é belo e certo, depende de quem você vê, né? Depende de quem você é, mas assim, não é uma coisa legal o contrato de trabalho, por conta dos princípios, como por exemplo, a continuidade da relação de emprego, presunção favorável ao trabalhador, a norma mais favorável. Temos até uma súmula, que é a súmula 212, que em caso de despedimento, se houver dúvida, né, no ônus probatório, a gente, pelo princípio da proteção, a gente entende que foi o empregador que deu causa. Mas assim, pensa que eu sou um ser humano médio. O ser humano médio precisa trabalhar porque precisa pagar o quê? As contas. Muito bem, você está esperto, você está já uma trabalhista de primeiro. E a ideia que é atípico, enfim, nós temos várias possibilidades. A gente tem, presta minha atenção aqui. Bora vir comigo. Até aqui, vem aqui, vem junto para você não sofrer tanto, né? Aquela coisa. Bora. Quando a gente fala de fim do contrato de trabalho, você vai dizer assim, quem acabou? Quem foi? Foi o empregador ou foi o empregado? Se foi o empregador, ele acabou por quê? Ele demitiu, sem justa causa, ou ele demitiu com justa causa? Se foi empregado, foi o quê? Pediu demissão ou foi uma rescisão indireta do contrato de trabalho? Lícito. E a gente tem também as situações intermediárias, como por exemplo, culpa recíproca. Nós temos a situação do quê? Fato do príncipe. Nós temos o estabelecimento que foi extinto, extinção, falência do empregador. Nós temos uma situação, por exemplo, de morte do empregado, morte do empregador, pessoa física, né? Então, como se dá o fim? Assim, é algo atípico. É atípico isso. A única hipótese que nós teríamos na extinção do contrato de trabalho ser algo típico, algo realmente possível de entender como típico, seria exatamente o contrato a termo, né, que é o contrato por prazo determinado. Porque quando você é contratado por um contrato por prazo determinado, você já sabe na contratação o início e sabe também o que é o fim. Então, eu sei que eu iniciei, mas eu sei também que eu vou finalizar. Então, eu tenho o início e o fim. Aí é típico. Mas o atípico é que eu não saiba quando vai acabar, porque eu sempre precisarei deste contrato. Aí eu lembro que eu estava numa aula com mais uma vez, aí um aluno disse para mim, mas eu então por quê? Eu disse, porque é melhor você estar trabalhando do que você estar desempregado. E significa muitas vezes que você é contratado por um prazo determinado, mas que se você der o seu melhor, se você mostrar capacidade, você poderá ser o quê? Contratado. A ideia é essa, tranquilo? É tanto que o contrato por prazo determinado, ele é exceção. A regra é o contrato por prazo indeterminado. Tranquilo, gente? Todo mundo bem? Todo mundo junto? Então vem. Vou trazer para vocês as dispensas por justa causa. Então, assim, o artigo 482 do CLT vai dizer o seguinte, ó. Quando eu estiver falando de justa causa que o empregado cometeu, eu vou lembrar do artigo 482 do CLT. E no artigo 482 da CLT vai dizer que são causas de justa causa do empregado contra o empregador nas seguintes situações. Primeiro, ato de improbidade. Gente, improbidade é aquela pessoa que é desonesta. Se a pessoa é desonesta, o que é que nós vamos ter? Possibilidade de ser mandado o quê? Embora. É comum situações, por exemplo, de furto, roubo por parte de quem? Do empregado. Então, nós poderíamos dizer que isso aí é um ato de o quê? Improbidade. Falsificação de documento, falsificação de atestado médico, falsificação de carteira de trabalho, outros documentos, qualquer ato de o quê, gente? Bora? Improbidade. Tranquilo? Estou falando um monte de coisa, vai ser tranquilo? Vai ver. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Incontinência de conduta aqui, nós vamos ter uma situação, por exemplo, de moral sexual. Nesse de conduta, mau procedimento. Aqui é uma situação mais ligada à esfera sexual. A gente vai ter, por exemplo,
Eu tenho 2 trabalhadores que foram, vamos dizer assim, encontrados em uma situação comprometedora na esfera sexual. Essas pessoas não conseguiram controlar os seus impulsos. Então, o que é que nós vamos ter? Incontinência de o quê? Conduta. Essa pessoa não conseguiu, ela não tem função executiva, senhoras e senhores, não conseguiu e estava lá o quê? Com o e-mail da empresa, estava passando correntes de cunho sexual no e-mail da empresa. No computador da empresa, estava entrando em sites de conteúdo adulto. No computador da empresa, veja que não é no celular tela, é no computador da empresa. Fazendo tudo isso com e-mail da empresa. Tá? Incontinência do que a gente conduta. Mau procedimento é uma questão muito mais assim, de ordem pessoal. Né? Situações relacionadas, por exemplo, a gente já teve algumas situações de uma pessoa, né, que ela tinha uma questão comportamental que não se enquadraria como um ato de improbidade, mas seria um mau procedimento, né? Teve uma coisa assim que não foi muito legal, assim, você teve que dar um toque, por exemplo, uma pessoa que não estava indo muito, vamos assim dizer, muito limpa para a empresa. Então, assim, havia um mau procedimento de hábitos de higiene. Aí entraria todo um coringa com esse mau procedimento. Tranquilo até aqui? Bora mais. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, ou quando constituir ato de concorrência em empresa para a qual trabalha, ou for prejudicial ao serviço. Veja, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, na verdade. Né? A gente tem aquela pessoa que negocia. Olha, você pode contratar a empresa, mas eu posso ir na sua casa e fazer o mesmo serviço por um valor mais barato. Gente, usando a marketing da empresa. Muitas vezes usando, vejam, concorrência direta, né? Negociação habitual por conta própria alheia. E veja, a concorrência à empresa. Eu ainda estou lucrando com marketing, com carro, muitas vezes usando, inclusive, peças da empresa. Justa causa. For prejudicial ao serviço, a gente tem uma situação, por exemplo, aquelas pessoas que vendem Avon, Natura, sabe, aquela venda direta, e fica levando esses livrinhos, né, aquelas revistas divertidíssimas para o meio de trabalho, e a pessoa fica tentando, olha, ei moça, vem aqui, tu precisa ser atendida, e a pessoa vai vendendo. Então, assim, prejudicando o quê, meu povo? Bora, serviço. Tranquilo aqui? Bora mais. Condenação criminal do empregado passado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Meu amor, pensa comigo aqui, respira fundo e vem. Imagina que eu tenho um trabalhador e esse trabalhador ele está cumprindo um mandato, né? Está preso detido. Só que até então o contrato estava suspenso. Se isso acontecer, o contrato fica suspenso, tá? Mas aí houve julgamento. Então você foi julgado sem direito. Como é que fica o contrato? Extingue. Não extingue pelo fato dele ter sido condenado pelo crime. Extingue que, em razão da condenação, ele vai ficar preso. Se ele vai ficar preso, o contrato ele não consegue prosperar. Né? Estava até brincando com uma aula dessa. A menina fez, mas por que o meu bem não existe teletrabalho em prisão? Se a pessoa não consegue mais cumprir o contrato, esse contrato vai ficar ali até não. Então, no caso, que a gente vai extinguir, mas volto a repetir, não é pelo crime, qualquer que seja, mas sim porque agora o corpo dele pertence ao Estado e ele não vai poder terminar de cumprir o contrato de o quê? De trabalho. E essa empresa não vai ficar terminando esse contrato, né, em aberto, suspenso em caso. Desídia nos desempenhos das respectivas funções. Desídia entraria o quê? Negligência, imprudência, imperícia no trato de suas funções. É uma pessoa que está sempre atrasada, você já chamou, você como RH já chegou, já perguntou o que foi, o que eu posso fazer para melhorar isso, é o horário, o que eu posso fazer para que você chegue no horário, eu preciso que você cumpra o seu contrato. Mas a pessoa continua, isso é o quê? Desídia. Uma pessoa que age sem cuidado, faz as coisas de todo jeito, o que a gente vai dizer? Desídia. Então, negligência, imprudência, não tem perícia naquilo que realiza. Desídia. Embriaguez habitual em serviço. A gente sempre fala assim para a gente ter cuidado aqui. Se eu estou tratando de um alcoólatra, essa pessoa, a própria Organização Mundial de Saúde já estabeleceu que é uma pessoa que tem uma doença. Como uma pessoa com uma condição médica,
ela precisa de tratamento. Então, não será essa pessoa que será demitida. No caso aqui, a gente fazendo assim, sabe, embriaguez habitual é complicado. Pensa que essa redação aqui é mal formulada. Mas imagina que eu tenho uma pessoa que necessariamente chegou bêbada para trabalhar. E bêbada aqui pode ser bebida, pode ser qualquer outro elemento entorpecente. Se a pessoa se chegar tocando terror dentro da empresa, totalmente alterada, né, dentro desse conceito de bebida ou outra coisa, demissão. Pensa que você representa a empresa, você representa a empresa, então você tem que ter cuidado. Tá? Você não pode chegar tocando terror dentro da empresa. Tranquilo? Para mais. Violação do segredo da empresa. Tá? Informações. Ato de indisciplina ou insubordinação, uma ordem particular ou regulamento da empresa. Abandono de emprego. Gente, pelo amor de Deus, cuidado nisso. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticada no serviço contra a pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria de outrem. Acredito que aqui está tranquilo. Ato lesivo da honra, da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador superior hierárquico, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Se for de funcionários, tem que acontecer no ambiente de trabalho. Se for, quando a gente fala, por exemplo, empregador superior hierárquico, lembra que pode acontecer em qualquer canto, mesmo fora da empresa, e ainda assim na justa causa. Prática constante de jogo de azar. Isso aqui é meio que complicado, lembra que é a relação antiga, né? Mas, vamos assim dizer, né? Perda da habilidade dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão e decorrência de conduta dolosa do empregado. Imagina que a criatura perdeu, essa pessoa é contadora, perdeu o registro junto ao conselho, pode ser demitida. E aí tem ainda, né, constitui legalmente, igualmente, justa causa para a dispensa do empregado em prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios da segurança nacional. Pode repetir que essa redação ainda remonta à década de o quê? 40. Vamos lá, estamos acabando, vamos lá, vem, respira e vem. Decisão indireta de contrato de trabalho, que é quando o empregado comete justa causa contra o empregado. E esse empregado, não aguentando mais o ambiente, pede decisão indireta. Porque ele vai dizer assim, eu não posso pedir diretamente, porque o empregado pode conceder, né? Ele não vai aceitar que ele cometeu essa falta grave. Então, muitas vezes, essa decisão indireta vai precisar ter uma ação judicial, mas que cabe. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios aos contratos. Gente, exigidos serviços superiores às suas forças. Para além da questão do peso físico, a quantidade de atividades assim, que sai do normal. Usa o poder. Olha aqui. Defeso por lei, trabalho proibido, né? Contrário aos bons costumes, né? Olha, ser mulher, detetora, use a sua sedução. Olha só, capital sexual querendo utilizar para vender, em contrário aos bons costumes ou alheios ao contrário. A gente entra desvio, acúmulo de função. Ou tratado pelo empregador por seus superiores hierárquicos com rigor, o quê? Excessivo. Correr perigo manifesto de mal considerável. Aqui, assim, porque no geral o pessoal fica meio que sem entender. Tá, Ana, mas como assim? Eu faço motorista. Assim, velho, eu tô motorista, vamos imaginar um motorista de ônibus, que quer que não tem um certo perigo. Aí eu falo assim, vê, a questão não é o perigo inerente à profissão. A situação é, imagina que esse trabalhador, motorista, está dirigindo um carro que está com pneu careca. Está dirigindo um carro que está com câmbio meio que zicado. Então, aí, ao invés de correr perigo, manifestação considerável. Não cumpriu o empregador as obrigações do contrato. Pagar salário. Não depositar FGTS. Não depositar, arrecadar e recolher as contribuições por previdência social. Praticar o empregador seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e o quê? Boa fama. O empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou quer de outra. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por péssima tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância de o que, gente? Salário. Lembra que eu falei? O empregador poderá suspender a prestação de serviço ou rescindir o contrato quando tiver desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Ana, imagina, não sei isso. Bem, pensa que ele concorreu para um cargo de débito,
estadual. E aí, ele não vai conseguir mais trabalhar. Então, ele pode, sim, tanto pode, né, ficar com o contrato suspenso, como pode receber. No caso de morte de empregador constituído em empresa individual, é facultado de rescindir o contrato. Tranquilo também. E aí, eu quero lembrar ainda para vocês mais uma hipótese. Culpa recíproca. Imagina que eu tenho um trabalhador. Esse trabalhador, havendo culpa recíproca, bora lá, artigo 484 da CLT, vê, havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal do Trabalho reduzirá a indenização que será devida em caso de culpa exclusiva do empregador pela metade. Ana, não estou entendendo isso aqui, eu sempre me banando. Não se confunda, o que é que eu tenho? Imagina que eu tenho um trabalhador que, em meio a uma briga com o seu superior hierárquico, né, parte para as vias de fato. O superior hierárquico também, por aqui, entra também na briga e aí termina que dá aquela bagunça geral. Então, assim, o que é que vai acontecer? Neste caso aqui, houve o quê? Culpa recíproca, mas Ana, quem começou foi ele. Isso não é criança, não é jardim da infância. Então, assim, os dois vão ser penalizados. Que pena vai ser? Sempre que eu falo de rescisão do contrato de trabalho, a gente vai pensar sobre verbas salariais. E, sobretudo, verbas rescisórias. Né? Então, se eu pedir demissão, o que é que eu vou ter direito a receber? Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, férias vencidas e não gozadas. Se eu for mandado embora sem justa causa, o que é que eu vou ter direito? Saldo de salário, vamos comigo, muito bem, gato. 13º proporcional, férias proporcionais, férias se tiver vencidas e não gozadas. Vou ter direito também o quê? A multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vou também arrecadar os valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e vou conseguir também as guias de seguro-desemprego. Se houve culpa recíproca, esses valores serão pagos o quê, gente? Ora, a metade. Recebo saldo de salário, férias vencidas e não gozadas, mas o restante, tudo o que é a metade. E eu tenho agora que eu falo, 2017, quando eu trabalhista, veio a ideia do distrato, né? Que é quando a extinção ocorre por acordo entre empregado e empregador. Aí, havendo esse acordo, como é que vai ficar as horas trabalhistas? Por metade. Aviso prévio, ser indenizado, né? E a multa de 40% do FGTS não fica 40%, fica 20%. Né? A indenização do fundo de garantia, né? Então, assim, vê, metade. O restante, a integralidade. Também, ó, tranquilo, respira e vem. Ana, como é que eu vou organizar essas verbas decisórias? Essas verbas decisórias são você organizar de que forma? Como vai ser pago? Qual o momento de pagar? Com normalidade. Nós temos um artigo que é um artigo importantíssimo para a rescisão contratual, que é o 477 da CLT. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder o quê? A nota comunica pago. Agora de novo, a nota comunica pago. Agora de novo, a nota comunica pago. Ele anota, veja, anota o fim na carteira de trabalho e previdência social, comunica a dispensa no órgão competente e realiza o pagamento das verbas decisórias no prazo e na forma estabelecida nesse artigo. Tá? Parágrafo 2º. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de resolução do contrato, de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao trabalhador, discriminando o valor, sendo valorização apenas relativa das mesmas parcelas. Pensa comigo, eu não estou entendendo. Tá sim. Respira e vem. Nós vamos lembrar que no direito do trabalho é proibido o salário acumulativo. Eu não posso pegar uma rubrica única, eu tenho que discriminar tudo. O que eu recebi, o que foi deduzido, o que é aquele famosíssimo, né? Torre Procópio. Bruto, eu leio. O bruto, eu leio. Então, assim, da mesma forma, no termo de rescisão. Termo de rescisão do contrato de trabalho, TRCT. Vou ver o que eu recebi, que tem natureza indenizatória e remuneratória. O que é que eu recebi? Todas as parcelas devidamente o quê? Discriminadas. Agora mais, parágrafo 4º. O pagamento que fizer jus ao empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque o quê? Exato. Conforme acordar as partes.
em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for o quê? Analfabeto. Empregado. Parágrafo 5º. Qualquer compensação do pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente ao mês de remuneração do empregado. Mano, que é isso? Imagina que você fez uma antecipação salarial. Neste caso aqui, só poderá ser descontado equivalente ao quê? A um mês de remuneração desse trabalhador. Agora mais. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes no instrumento de rescisão do recibo de quitação, deverão ser efetuados em até o que, gente? 10 dias contados a partir do término do quê? Olha, contrato. E mais, a famosíssima multa do 477. Oitavo. Na observância do disposto para o 6º desse artigo, até 10 dias contados a partir do término do contrato. Vai ver. Bem assim, ao pagamento de multa a favor do empregado em valor equivalente ao seu salário. Devidamente corrigido, tá? E, parágrafo 10. A anotação da extinção do contrato de trabalho na carteira de trabalho e previdência social é documento hábil para requerer o benefício seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no fundo de garantia do tempo de serviço nas hipóteses legais, desde que a comunicação tenha sido o quê? Realizada. Gente, foi um prazer imenso, né? Ter esse encontro com vocês, mesmo que remoto, mesmo que aí a gente não saiba se foi manhã, se foi tarde, se foi noite, mas o importante é que fizemos aqui o mínimo, né, que a gente podia neste momento, que é tentar trazer para vocês alguma tranquilidade, algum respiro, e a ideia de que o direito do trabalho é um direito extremamente interessante. Por hoje a gente vai encerrando, mas antes de encerrar, queria trazer aqui um trecho de um conto, né, de Eduardo Galeano, que eu acho assim fundamental e inspirador, bem como Tarsila, né, Tarsila do Amaral. Um homem do povo de Negra, no litoral da Colômbia, conseguiu subir ao alto do céu e na volta contou. Disse que tinha contemplado lá de cima a vida humana e disse que somos um mar de foguinhos. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de foguinhos. Não existe dois fogos iguais. Cada pessoa brilha com luz própria, entre outras. Existem fogos grandes e fogos pequenos e fogos de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem fica sabendo do vento. Existe gente de fogo louco que enche o ar de faísca. Alguns fogos bons não iluminam nem queimam, mais outros ardem a vida com tanta vontade que não se pode olhá-los sem pestanejar, e quem se aproxima se incendeia. E a ideia é essa, que incendeie vocês a animação do direito do trabalho. Vem, que esse convite seja aceito e daqui a pouquinho a gente começa também o processo de trabalho. Beijão. Tchau, tchau. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.